Boa tarde, pessoal. É com uma enorme honra que a gente apresenta hoje para vocês o 40º Homem em Foco, número 40. E hoje a gente vai receber aqui um grande amigo, ele que é o psiquiatra com maior experiência da Associação Médico Espírita São Paulo, meu querido amigo Vladimir. Está aí, Vladimir? Vladimir Freitas Júnior. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Uma satisfação e realmente, a hora que eu entrei, eu vi 40º programa, Rafa. Meus parabéns. Que tarefa bem cumprida. Parabéns. A Thalita é a grande responsável, ela que organiza tudo, admiração por ela. E o Vladimir, que é homeopata, psiquiatra, de vasta experiência, mais uma vez aqui nos ajudando a entender melhor essa intersecção na vida real, na vida prática, né? A gente traz aqui casos reais dessa conexão, onde a dimensão espiritual é realmente importante para o paciente melhorar e ter uma melhor qualidade de vida e transcender a dificuldade, os diagnósticos, né? E o nosso querido Marcos Ribeiro, ele que é meu grande amigo, irmão, presidente da Associação Médico Espírita São Paulo, a pessoa que encarna a caridade em ação. Ele não gosta que eu falo, mas é uma honra demais compartilhar a encarnação com ele, um grande exemplo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui com você, com o Vladimir, amigos aí de trabalho, de aprendizado, de ideal. Estou muito animado aí para discutir esse caso hoje com vocês e sair daqui também enriquecido com o aprendizado que a gente vai tirar aqui de tudo isso. Vamos juntos. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre o manejo desse grande desafio que é a manifestação da mediunidade durante a adolescência, que é um período bastante comum, né? Aquele estudo do estudo genético da mediunidade, né? Tá bastante debatido nessa questão, e Kardec colocava lá no século XIX que é uma disposição orgânica biológica, e agora a gente estudando isso e vendo um caso real para integrar aí os conhecimentos sobre esse assunto tão interessante. Então, Vlad, fique à vontade, a gente vai discutindo, conversando, aprofundando tudo. Pode mandar bala. Bom, então, boa tarde a todos, Rafa, Marcos. A escolha de um caso, pode passar a primeira, Rafa? Ou eu controlo daqui? Não, não consigo, né? Pronto. Como você bem falou, a gente está aqui frente a uma situação do qual existe, claro, como você sabe, o aspecto orgânico associado a isso, e muito em especial na adolescência, que é justamente quando começam a haver a produção de hormônios sexuais, quando começa a haver um amadurecimento de cada um de nós, de acordo com coisas que nós podemos encontrar em livros espíritas, às vezes até em livros espiritualistas, esotéricos, é que terminada uma fase inicial de proteção da infância, todo e qualquer processo de ordem espiritual pode eclodir, pode aumentar justamente porque os chakras, porque além do desenvolvimento hormonal, existe um desenvolvimento dos nossos campos de energia. Então, nós ficamos mais suscetíveis a toda uma série de influências e, obviamente, aquilo que nós trouxemos como uma missão, ou como uma tarefa, ou como uma proposição para essa nossa existência, né? A questão da mediunidade é absolutamente central dentro do estudo da doutrina espírita, né? E nós acreditamos que todo esse processo que as pessoas vão começando a passar na adolescência, aqueles que assumiram esse compromisso, elas estão sempre sujeitas a desequilíbrios, porque nós somos muito jovens. Aliás, pena que você não estava nessa quinta, Marcos, mas na discussão de um dos casos, ficou muito claro a orientação que nós recebemos, no sentido de que é importante também que as pessoas amadureçam, elas estão chegando numa fase de vida do qual vão despertar para muitas coisas, para muitas energias, e aí aparece, de repente, esse componente e nem todo mundo em volta. Claro que se você tem casos como esse que eu vou apresentar, que a família apoia e compreende, fica excelente.
mas nem todos sentem exatamente da mesma maneira. Então, mesmo o pai e a mãe que compreendem, que são espiritistas, espíritas, vão prestar serviço na casa espírita, ou têm uma cultura espiritualista, eles também não estão sentindo exatamente tudo que o filho sente. Então, a gente acaba tendo uma situação muito inusitada. Para uma pessoa relativamente jovem, né? Vocês sendo muito novinhos, né? O Rafa sempre fala que eu sou o mais experiente, né? Aí o tempo passou, Rafa. Fazer o quê? 40 de formado não é brincadeira, rapaz. Então, você imagina, eu aqui fica até difícil imaginar a mim mesmo com 16 anos. O que eu pensava, um cara de ginásio, as coisas que a gente vivencia numa fase de vida de muita descoberta. Quantos não chegam, às vezes, numa fase dessa e não tem nem condição muito de entender o que está acontecendo na vida, quanto mais começa algum fator externo dessa relevância, né? Eu vou contar um ponto interessante desse caso que nós vamos fazer hoje, então, tá? Esse caso veio do meu consultório particular. Eu fui orientado pela família para que recebesse essa adolescente, e ela, a amiga que me encaminhou, é uma colega que também é espírita, mas ela tinha uma perspectiva de ver o aspecto psiquiátrico. Por quê? Também foi feita uma avaliação neuropsicológica e apareceu uma coisa muito comum de surgir na adolescência, que é o transtorno de déficit de atenção. Uma avaliação neuropsicológica aparentemente muito bem feita, né? E que acusa que, sem mencionar absolutamente nada de espiritualidade, eu achei interessante a avaliação neuropsicológica não ter colocado esse fator, uma pena, mas que ela detectou com absoluta clareza pelos testes que a adolescente tinha realmente um déficit de atenção. Mas a mãe e o pai, como espiritistas, pediram, olha, estamos pensando se há uma melhor opção médica, vamos contar para o senhor o que já aconteceu na casa espírita, que não é exatamente inédito, nós vamos ver também, e queríamos ver se era possível fazer algum medicamento. O senhor, como também fez homeopatia, será que é uma opção razoável? O que a gente vai ter? Ela já tinha tido alguma experiência com medicamento que também resultaram em algum tipo de problema. Então, todo esse processo veio dentro de um contexto, felizmente, bastante favorável, uma família que compreende. Pode passar o primeiro, então, Rafa? A adolescente feminina, 16 anos, estudante, família de espiritistas. Por que eu escolhi esse nome? Porque justamente existe uma participação também da Casa de Umbanda, da Casa de Mesa Branca, que também teve um determinado apoio. Parece que eles fluem bem entre a Casa Espírita e a Casa de Umbanda. Eles providenciaram algum tipo de arranjo que eu vou comentar logo na sequência, né? Na agitação na infância, alguma coisa muito, muito ampla, né? Há 6 anos vinha acompanhamento com psicólogo, ela tem 14, portanto, desde os 8 anos fazia um acompanhamento psicológico, né? E o que aconteceu é que o comportamento dela era um comportamento que alternava momentos mais calmos, momentos menos mais ativos, mas sempre foi e apresentava também alguns medos aparentemente inexplicáveis e um aparente enfrentamento com a genitora, ou às vezes alguma coisa que não foi fácil para as pessoas, para a mãe aceitar como que essas coisas estavam acontecendo. Parecia uma coisa, eu não consigo explicar, a gente nunca teve nada, sempre foi bem, a gravidez foi boa, tudo correu bem, né? E a gente se entendia bem. O desempenho escolar dela sempre foi muito bom, mas ela tinha queixa de dificuldade de aprendizado, tinha que ler mais vezes as coisas para aprender, eventualmente se pegava muito desatenta e não tinha uma facilidade, a coisa não fluía, apesar dela ser uma excelente aluna, ela tem ótimas notas. Pode passar? Em 2020, crises de ansiedade, teve episódios de automutilação, e mediante contato com o grupo de Umbanda, a família optou para que, claro, fazendo a avaliação da parte psicológica, uma escolha delas, eles conheceram um grupo de Umbanda que foi até a casa dela, fez um trabalho, um serviço relacionado a uma certa limpeza, e que teve, na opinião de todos, e como resultado, claro,
um resultado muito bom. Ela nunca mais voltou a ter esses cortes, essas mutilações, e aparentemente esse resultado causado por um incômodo de alguma coisa que ela não sabia do que era, pelo entendimento que se teve posteriormente, podia ser algum processo obsessivo. Numa consulta na casa kardecista, que ela também tinha muito contato, um pouco depois, talvez, e ela foi avisada que ela assumiu um certo compromisso com a mediunidade antes de vir para essa encarnação. Mas como era muito jovem, eles fizeram um acerto, um arranjo, para que ela pudesse, digamos, esperar um pouco mais para poder ter que lidar com tudo isso. Você conversando com ela, você percebe claramente que ela é muito fluente nesses entendimentos, a coisa parecia muito tranquilo para ela. Mas eles acharam por bem fazer algum tipo de arranjo, alguma coisa que é trabalhada dentro da dimensão espiritual, do qual existe um adiamento. Espera um pouco, deixa amadurecer um pouco, deixa estudar um pouco mais, deixa ficar um pouco mais madura, porque vai ser muito difícil para ela conseguir superar tudo isso, né? E aí foi feito, é uma das razões pela qual eu trouxe aqui, porque desde que eu comecei a frequentar a casa espírita, há 30 anos, eu ouvi muitas vezes essa história. A pessoa chega e fala assim, não, mas eu não quero nada com isso, vamos adiar um pouco, bloqueia aí, deixa eu acabar esse curso, deixa eu acabar a faculdade, deixa eu tocar minha vida aqui, e de repente houve casos em que eu vi e falei, isso daí não foi muito legal, você deu uma afastada, passou por certas dificuldades, aí procura o psiquiatra, começa a tomar, às vezes, até alguns colegas dão os medicamentos compatíveis com a estranheza do sintoma, né? Ao passo que aqui foi uma coisa que aparentemente foi muito tranquila. Claro que eles ficaram com o compromisso de manter o evangelho no lar, eles são religiosos, fazem realmente toda semana e frequentam uma vez por semana uma casa, acho que é a Casa do Caminho, para um passe semanal. Então vai mantendo uma certa harmonização. Precisava agora, talvez, entrosar a parte psiquiátrica, né, a parte médica que estaria associada. Ela faz um acompanhamento psicológico, eu tive chance de conversar com a psicóloga dela, muito senhora do caso, gostei bastante, e ela é uma pessoa, ela é muito lúcida, você fica surpreso, porque na hora também que você vai pegar os valores lá da avaliação neuropsicológica, você tem um desempenho intelectual muito bom, mas tem um déficit muito marcante da atenção, muito marcante. Então, ela veio no sentido de tentar integrar algum tratamento à parte clínica com toda essa questão de ordem espiritual. Não que eu tenha tido alguma recomendação diferente do que possa ser, né, mas a gente vai usando um pouquinho da experiência, porque tem alguns truques que podem aparecer na hora da intervenção clínica, né? Passa o próximo, por favor. A avaliação neuropsicológica acusou, então, alto desempenho intelectual, mas tem um déficit. Ela tem toda uma série de alterações muito associadas a glândulas, né? Ganha de pesos, mas o ciclo menstrual ainda assim normal, e essa suspeita de uma síndrome vasovagal, que na realidade é uma entidade clínica um pouco mais ampla, né, que poderia estar relacionada a momentos que ela tem liberação de outros hormônios, flutuações de consciência, tontura, ameaça de desmaio, que, a bem da verdade, a gente olhando, a gente pode pensar, poxa, pode ser alguma coisa de ordem estrutural, vascular, mas o que impede de ser alguma coisa que também esteja relacionado com uma certa característica aí do envolvimento espiritual das coisas dela, porque ela, mesmo que tenha um certo bloqueio, uma certa proteção, ela continua, que a gente sabe, né, espelhando para a dimensão espiritual o que ela é. E talvez isso daí possa trazer, suscitar alguns tipos de desarranjos assim, né? Procurando tentar classificar dentro dos nossos diagnósticos, né, o que seria melhor para se pensar nesse caso, que eu achei mais razoável, diagnosticar pela CID-11 o transtorno de transe, genericamente colocado dessa maneira, e o déficit de atenção, para que a gente pudesse estar tentando trabalhar essa parte. Pode passar o próximo? Essa intervenção, realmente a gente não sabe exatamente como se realiza essa intervenção de propor esse adiamento. Olha, não, ela é muito nova, precisa esperar amadurecer mais um pouco, deixa
acabar o colegial, ou deixa pelo menos entrar na faculdade, ou espera ela estar numa fase mais madura, né? Mas o fato é que isso eu já vi muitas vezes dentro da casa espírita, e o caso que a gente discutiu nessa quinta-feira, no nosso grupo, tinha esse componente também. Menina de 17 anos, aí foi, o Albert fez até uma expressão assim, meio de procurando lá em cima alguma coisa, interessante. Mas ele confirmou, ele falou, olha, tudo bem, a gente pode fazer uma proposição dessa para esperar que a pessoa também tenha a chance de amadurecer, né? A parte física também sofre mudanças muito grandes pela influência hormonal, né? Então, exige que a gente possa esperar um pouco mais, é possível esperar um pouco mais. Pode passar? O compromisso mediúnico, como a gente sabe, feito tendo essa oportunidade de poder trabalhar um pouco mais com calma tudo isso, ela vem por uma habilitação através de treinamento, existem cursos na federação. A participação em trabalhos ao longo do tempo apresenta maior equilíbrio, mas não só a participação de trabalhos. É absolutamente fundamental que o médium se disponha a estudar, entender o processo, saber que tudo isso que existe em torno do compromisso mediúnico tem entre os seus principais objetivos aquilo que o médium está dentro de uma perspectiva de que ele também se dispôs a melhorar. É uma ferramenta muito poderosa para que ele possa recuperar o tempo, uma vez que depois eu vou mostrar aquele texto do Edgar Armond, em que ele fala que mediunidade existe numa forma natural, essa forma natural, muito bem exemplificada num livro bastante famoso que chama Francisco de Assis, do Espírito Miramês, através do João Nunes Maia. Ele fala que realmente o caso de Francisco de Assis, segundo ele, uma reencarnação do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, era um caso absolutamente natural. O espírito tinha um tal nível de evolução que aquilo vai naturalmente avançando na vida dele. Mas para nós, ainda um pouquinho atrás na fila da evolução, a gente sabe que a mediunidade é uma prova, em geral solicitada, para recuperar o terreno perdido, porque andamos aí andando em terrenos meio tenebrosos aí nas últimas encarnações, não cumprimos com certos objetivos, e nada melhor do que um compromisso desse para você, primeiro, poder avançar, claro, você vai estar totalmente compromissado com o estudo, com a prática do bem, e ao mesmo tempo o seu equilíbrio passa a depender muito de uma compreensão muito superior, à medida que você vai compreendendo cada vez mais o seu equilíbrio para viver suas coisas do dia a dia, sua profissão, seu trabalho, seus plantões, tudo que você faz na sua vida vai depender, obviamente, desse equilíbrio, né? Isso é uma coisa que também é muito importante, vocês perceberem que o auxílio espiritual é muito progressivo e ele depende da adesão e a assiduidade no trabalho, né? Isso é uma coisa fundamental para a gente poder continuar elaborando, continuar aprendendo e mantendo o trabalho. Pode passar o próximo? Esse é um ponto muito importante que eu acabei de mencionar, né? Que está no livro Mediunidade, do Edgar Armond, editora Aliança, de 1956. E isso já havia sido mencionado pelo Emmanuel em um livro do Chico Xavier, em que ele fala que a característica mediunidade é uma requisição de prova. A gente não pensa como... Pode ser um dom, no caso de São Francisco, vamos dizer assim, já que eu tomei o exemplo, mas no nosso caso mesmo, uma antecipação. Uma perspectiva de quero avançar mais porque quero realmente uma tarefa mais difícil. E aí eu sei as benesses que vêm a partir do momento que você pode frequentar um ambiente melhor e pode ter o benefício de uma convivência mais harmônica, de um envolvimento com os amigos espirituais mais positivos, que isso dá toda uma vitalidade, dá toda uma força. No caso da minha cliente, isso para ela é muito claro, ela sente... Como a gente costuma ver, dentro do figurino. Semana que tem que se afastar, ou deu uma falhadinha, viajou, quando volta, sente que está meio carregada, sente que já é uma coisa diferente, ainda não tem os detalhes de estudo, né? Está lá preocupada com as aulas de química, física, fazendo tudo aquilo, né?
mas ela já percebe claramente, para ela é muito nítido, assim, o que existe fora, e ela tem trabalhado bem isso, tem sido bastante comprometida em compreender isso. Pode passar? E esse eu deixei, acho que é o último slide meu, que é um tema que, nesse momento, a gente pode colocar como um fechamento, praticamente para tudo hoje que se discute em doutrina espírita, né? Isso foi mencionado em vários momentos no Mednesp, todas as palestras que você pega hoje no YouTube, todo mundo está percebendo, né? Aquele momento da transição planetária. Se você pegar especificamente o que está naquele livro famoso, Os Exilados da Capela, ali está muito claro para dizer como foi o processo de evolução da humanidade, de um mundo primitivo que vai começando a avançar a partir do exílio dos capelinos que foram chegando, eram espíritos com muito mais capacidade intelectiva, mas não moral, mas ajuda de alguma maneira a desenvolver o planeta, ajuda a desenvolver, e são justamente quando florescem as grandes civilizações, né, do Egito, e começa a civilização hebraica, a civilização hindu, e posteriormente todo o que passou depois para a Antiguidade Clássica, né? Eram espíritos que já vieram de outros lugares, já tinham um nível de vivência muito grande, e eles vão... e agora nós estamos basicamente fechando esse ciclo, porque eles vieram num planeta que estava num nível semelhante ao que a Terra está hoje. Muito desenvolvimento, mas como a gente percebe que é muito difícil se a humanidade precisa estar em coro para que a gente possa avançar e não destruir o planeta das inúmeras possibilidades que a gente sabe que hoje os nossos dirigentes, infelizmente, têm em mãos, né? Então, a gente precisa que as pessoas despertem para esse processo de transição planetária. Eu anotei esse texto em especial do livro do Antigo Testamento, Joel, é uma edição das Paulinas, e ele diz: sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e esse vale para nós, hein? Vamos aproveitar. Vossos velhos serão instruídos por sonhos. Então, capricha, porque quando você estiver dormindo, você vai para a escola, não sai zanzando por aí, porque você vai perder uma excelente chance. Esse ponto da tradução fica mais ou menos semelhante, mas ele não é igual na mesma Bíblia, gozada. Mas se você pegar o texto do Antigo Testamento, o livro de Joel, que é um dos profetas menores, ele traz exatamente isso. Vossos velhos serão instruídos por sonhos. Ou seja, vai dizendo naqueles tempos, né, nos últimos dias, como são chamados, nos tempos da transição planetária, que consta também de vários trechos do Novo Testamento, que a mudança vai ser importante. E essa mudança ela vem acompanhada de um processo talvez de purificação, aqueles que estiverem mais atrasados podem ser encaminhados para outros mundos, mas os que ficarem vão ter a sua sensibilidade depurada. Então, talvez no futuro, né, nós que vamos continuar trabalhando com essa parte, nós tenhamos muitos adolescentes que poderão trazer essas questões. O que está acontecendo, o que eu estou percebendo, os meus sonhos se repetem, já vi... Claro, né, tem essa vantagem da experiência, já vi pessoas contarem, eu tenho um sonho repetitivo que eu não consigo explicar, eu vejo num determinado lugar, eu percebo determinadas coisas, tem coincidência com isso. O que pode ter sido isso? Foi de outros tempos, pessoas que desenvolveram doenças mentais mais graves, não conseguiram atingir esse equilíbrio, eles mencionavam, parece que tem alguém me acusando de ter feito alguma coisa. Quantas vezes eu não vi isso? Muitas vezes, aparentemente, não tinha tanto a ver. Já tive a oportunidade de perguntar para o nosso amigo espiritual lá qual seria a frequência desses processos dentro da gênese da doença mental, e ele falou, uma boa parte das vezes. Ele usou exatamente esse termo, que eu guardo com carinho aqui no que pode ser as minhas estatísticas do que a gente enfrenta como transtorno mental associado a alguma disfunção de alguma coisa que está vinculada à condição espiritual da pessoa, né? Então, basicamente, eu queria trazer o caso, acho que ele está avançando, o caso é descobrir uma coisa interessante para vocês que também prescrevem, parece que medicamentos anfetamínicos, estimulantes dopaminérgicos, nessa hora não devem ser considerados como uma boa opção. Já a segunda vez que eu vejo adolescentes que tinham mais sensibilidade, você dava um
metilfenidato, uma lisdesanfetamina, parece que não funciona. Nós vamos ter que buscar alguma coisa, e quem sabe no futuro posso trazer de novo o caso, se falharem todos, quem sabe com a via homeopatia a gente consegue também abrir outras oportunidades, discutir mais essas coisas. Tá bom? Caso excelente, muito interessante. Eu estava pensando exatamente isso nesse momento. Falei, caramba, ela tem esse déficit de atenção e não vai ser muito adequado ou utilizar algum psicoestimulante por causa desse aumento dessas percepções, né? E tende a intensificar um pouco mais, né? Eu também já tive várias experiências, eu acredito que o Marcos deve ter várias mais para contar. E você estava falando dessa síndrome vasovagal, eu lembrei, aqui, eu até peguei aqui, daquela tese que foi lá em Campo Grande, do Marco Aurélio Vinhosa Bastos, que estudou, né, melatonina, catecolaminas plasmáticas, né, noradrenalina, adrenalina, eletroencefalograma, atividade cardíaca, durante reuniões mediúnicas entre os controles, que é quem faz sustentação, e os médiuns, né? E o interessante, o que deu de mais diferença foi um aumento de noradrenalina, isso deu estatisticamente significativo no grupo dos médiuns. O grupo dos médiuns também teve um aumento de TSH e de prolactina em relação ao grupos controles, né? Então, isso dá algumas dicas de que o transmediúnico ele tem um componente mais do sistema nervoso autônomo simpático e também com uma alteração funcional, né, a ponto de aumentar a prolactina, a dopamina cai um pouco, aumenta a prolactina na região diencefálica, né, que é onde seria o centro coronário, nessa junção desse centro de força. E essa síndrome vasovagal, ela poderia, caso tenha realmente uma bradicardia, né, uma queda da pressão e tudo mais, com aquele tilt test, que é o padrão ouro, poderia ser até um mecanismo de cortar isso, essa interferência de alguma forma, né, seja de uma disposição autômica orgânica ou não, né, eu acho que é interessante pensar nessa correlação. Agora, o Marcos... Eu tinha pensado exatamente isso, Rafa, porque na realidade, quando você tem a pessoa, quando está, digamos, tendo uma palpitação leve, uma agitação, um suor, alguma coisa assim, o que segue às vezes a isso é exatamente o processo do colapso. Quer dizer, a pressão estava ameaçando dar uma subida, o corpo se defende, ele libera lá os outros neurotransmissores, ou faz uma estimulação vagal, e a pessoa fala, meu Deus, agora eu vou dar uma caída. Então, acaba funcionando meio como se fosse um disjuntor, né, um fusível ali, que dá uma segurada para que a pessoa não se consuma, né? E você, Marcos, conta aí suas percepções, seus insights. Vamos lá. Não, achei o caso muito legal, é muito interessante também da gente pensar, né? Porque pensar na mediunidade nessa fase do desenvolvimento é realmente um desafio para a gente também enquanto profissionais, porque a gente vai ter dois momentos acontecendo de uma forma muito importante, né? A gente vai ter essa transição, né, de saída da fase da infância para a fase adulta. E aí vamos lembrar, nesse contexto, que André Luiz vai trazer desde o despertar da pineal, mas Joana de Anjos também vai pontuar. Joana de Anjos usa o termo seguinte, que é como um romper de um dique em que forças incomensuráveis do espírito se transbordam na encarnação. Ou seja, também é um momento em que a bagagem que a gente traz de experiências, né, sejam elas positivas, sejam elas das dificuldades que a gente tem ali do passado, vão emergir, né, e se despontar de uma forma mais intensa, né? E isso traz diversas dificuldades de adaptação do ponto de vista espiritual, energético e até do ponto de vista psicoemocional mesmo, né? De lidar com sentimentos, angústias, questões, medos, inseguranças que vão surgir nessa fase de uma forma mais importante. Se associado a isso, eu tenho ali já igual o Rodimir trouxe super bem, né? Já um convite de uma prova escolhida como um exercício da mediunidade, ou uma sensibilidade aí mais sensível a isso, suscetível,
isso talvez pode ficar um pouco mais ampliado mesmo, né? E causar uma série de sintomas que, inclusive, podem gerar dificuldades do ponto de vista diagnósticas para a gente mesmo, né? Do que é uma coisa, do que é uma outra, e ter esse cuidado pode ajudar a gente a direcionar isso de uma forma importante. Um outro ponto também super importante da gente trazer aqui, eu acho, na discussão do caso, que não é desse caso específico, mas é que a gente sabe também que na adolescência a gente tem alguns picos epidemiológicos de algum início de alguns transtornos, né? Então é muito comum também que dentro dos transtornos psiquiátricos também, que nessa fase da adolescência, do início da adolescência, a gente tenha alguns picos de adoecimento nesse sentido, né? Que são mais comuns de abrirem ali quadros nesse contexto. E que também é mais um complicador que vem nesse sentido, né? E principalmente para dificultar, às vezes, o diagnóstico diferencial de uma forma geral, né? Eu acho que o interessante desse caso é que ele vem bem estruturado. Eu acho que esse foi um fator decisivo, como o Vladimir pontuou, para o sucesso e para o andamento de um contexto familiar e de uma estrutura familiar em que se tinha isso bem pensado, estruturado, construído, não só no momento em que isso começa a despontar, mas, pelo que eu entendi, ao longo do desenvolvimento todo, né? Então, isso vai criando uma base também de sustentação, tanto do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista do desenvolvimento, com valores, princípios e compreensões que vão fazer com que chegue no momento, mesmo que eu tenha situações mais difíceis de eclosão, de um sentimento, de outro, de uma mediunidade, ou mesmo de um quadro psiquiátrico, isso fique mais fácil de ser conduzido e o prognóstico ele melhora, a gente sabe disso, né? Justamente pelo cultivo disso, que a gente vai chamar aqui nesse contexto do que é o espiritual, do que é da espiritualidade. Dependendo de como evolui, né, em alguns quadros, isso pode, às vezes, precisar de um adiamento mesmo, né? A gente também já viu alguns casos nesse sentido, em que é preciso construir uma base ali um pouquinho mais solidificada, de um entendimento melhor do que está acontecendo, né? De uma estruturação mesmo, para que isso possa caminhar de uma forma mais adaptada, né? Buscando o benefício que a gente sabe também que vai ser construído ao longo do exercício e do estudo concomitantemente. Mas eu gostei do quadro pela evolução, assim. Eu acho que teve alguns fatores que me chamaram a perspectiva do porquê da evolução positiva. Primeiro, eu acho que essa percepção da família, né? E essa família estruturada no sentido de apoio e compreensão dessa realidade como algo importante de ser levado em conta, né? Acho que teve essa questão. Teve aí a questão também da busca do próprio cuidado espiritual, que eu acho que teve aí, como o Vladimir trouxe, um efeito positivo, principalmente numa fase aguda, né, em que estava ali com a angústia mais exacerbada, pensamentos e comportamentos de autolesão, né, isso teve um efeito significativo. E, a partir disso, um segmento de acompanhamento especializado, tanto pela psicóloga, que fazia um trabalho a longo prazo e era um lugar também de acolhimento, de contorno, contenção dessa sintomatologia toda, e também no papel do Vladimir de poder acompanhar isso, né, que eu acho que é mais importante. Porque talvez se em algum momento o quadro começasse a transitar, sair ali do que era esperado, indo por um quadro mais psicopatológico, com maior comprometimento, o Vladimir estava acompanhando e vendo como que a coisa está evoluindo, e aí você vai revendo também nesse sentido. Então, eu acho que o acompanhamento ele é decisivo de uma forma horizontal, porque você vai percebendo como que a coisa está caminhando, né? Se está caminhando no sentido de uma corroboração de um processo mais espiritual e que tende a se resolver com as ferramentas espirituais ao longo do tempo, ou se isso vai além da questão espiritual, também se sistematizando em um quadro mais psicopatológico que vai pedir outras intervenções, né? Mas isso o que vai ajudar a gente a discernir não é um ponto específico, é a evolução e o acompanhamento longitudinal como um todo. Eu acredito que, na realidade, o grande ponto que dá sustentação para a gente poder trabalhar isso como profissional. Não, eu estou absolutamente ciente. Vamos ver qual é a sua crítica, a sua própria visão do que são os sintomas, né? Porque a gente está acostumado a ver pessoas com mediunidade trazerem ideias, sintomas, são literalmente cai umas coisas meio do céu, umas coisas meio esquisitas, umas imagens e tal, etc. Mas aí persistindo a crítica e o autocontrole. Então, até uma hora que eu não sei, parece que eu dou uma meia desmanchada, mas ela não percebe como sendo alguma coisa que estava relacionada ao espiritual. Bom,
temos o nosso diagnóstico, aí vamos ver o que é essa síndrome, vamos ver se você não está, você gosta de comer uns docinhos de vez em quando, enche a cara de doce, chega uma hora essa glicemia cai do nada, e aí de repente você dá uma suada e fala, estou mal. Não, não está mal, você simplesmente se alimentou mal, né? Aí tem que ver, olha, uma coisa que segura muito também é incentivar, olha, se a gente está por aqui, a gente tem que dar um bom trato no corpo. Você jovem, vai entrar lá no jogo de vôlei, vai passear, vai ver coisas mais ou menos comuns que a gente não pode ficar muito preso, né? Eu lembro que nos primeiros cursos que eu fiz da Casa Espírita, né, que a gente fica meio fascinado pela coisa, a professora falou, olha, sua vida continua, meu amigo. Você vai ficar 2, 4, 6 horas aqui que você vai ficar nesse tipo de envolvimento. Vai no cinema, vai passear, viaja com os amigos, tira férias, ganha seu dinheiro, paga suas contas e toca a sua vida. Então, é muito importante levar para esse lado para dizer, olha, pode ser um componente muito importante, ainda que seja pela eternidade, né? Eternidade é bastante tempo, né? Mas ainda que seja para sempre, isso daí vai te acompanhar para sempre mesmo, ok. Mas deixa pelo menos uma parte dos seus dias, suas horas vão ficar disponíveis para o teu estudo, para o teu trabalho. A gente tem sempre que lembrar esse fator, né? E sem dúvida, a parte da família é fundamental. Aliás, de mente bem aberta mesmo, né? Porque eles têm, inclusive, um conhecimento mais amplo de outras crenças, né? Mas se fizer uma meditação, tem alguma em especial? É possível fazer alguma coisa? Será que o yoga ajuda muito? O pai parece que gosta um pouco mais de medicina chinesa, gosta daqueles tai chi e tal. Tem várias coisas, tudo isso contribui muito, né? Eu acho importante a gente também, mesmo que coloque como ponto central, chama-se mediunidade, outras religiões nem sempre vão falar isso, né? Outras doutrinas vão tocar nisso de uma forma não muito incisiva, mas algumas coisas a mais que podem aparecer, olha, me agrada tais templos, me agrada tais músicas, você às vezes tem uma memória afetiva com algum incenso, alguma coisa, tudo isso pode ser feito, faz parte da vida, né? E interessante que, se não me engano, Joana de Andes que fala que o ser humano é capaz de aguentar tudo, menos a ausência de sentido, né? Então, quando você passa uma situação difícil e você não entende o que está acontecendo e nem a sua família consegue compreender, isso eleva exponencialmente o nível de sofrimento, né? Por isso que tenho certeza que já pegaram também alguém já adulto ou até de mais idade que, quando tinha essa idade, na adolescência, desenvolveu a abertura do quadro mediúnico. E era de uma família que não tinha esse tipo de abertura, diferente desse caso, né? O quanto que é muito mais complicado, muito mais difícil lidar com toda essa questão, né? E uma outra coisa que me veio, que eu queria compartilhar ainda daquela tese lá, do pessoal da AME Mato Grosso do Sul, deixa eu colocar aqui, ó, que é o efeito Stroop. Então, eles fizeram, vamos ver se aparece aí. O eletroencefalograma. Para a gente aqui tá a apresentação do Vladimir ainda, Rafa. Aí, apareceu? Então, eles fizeram o eletroencefalograma, né, dos médiums antes e durante o transmediúnico, né? E aí houve um aumento de ondas teta e beta, que é um padrão que aparece quando alguém está fazendo esse teste. Então, você não pode falar o que está escrito, você tem que falar a cor. Então, você falaria assim, ó, verde, amarelo, vermelho, preto, verde, azul, vermelho, azul, azul, vermelho, azul, vermelho. Então dá uns tic-tac na cabeça, tem que suprimir o que está lendo para falar aquilo que tem sentido. Então um estado funcional em que há uma espécie de um conflito de sentido cognitivo, né? E você precisa fazer esse escrutínio, digamos assim, né? Então, há uma possível explicação que eles colocam, e faz muito sentido, eu acredito, que você começa a ver o seu corpo expressar coisas que
você nem não tinha ideia, né? E que não são realmente suas. Então, a parte sua que está observando aquilo, naqueles médios conscientes e semiconscientes, que são a maioria, gera esse tipo de escrutínio, de estranhamento, né? E você precisa suprimir a sua própria expressão para dar aquele espaço, aquele continência, né, para o espírito, coração lá desencarnado se manifestar. E me chamou a atenção o fato dela ter a questão do déficit de atenção e ter que se esforçar para superar isso. E talvez, né, esse processo de se esforçar para superar pode funcionar, coincidentemente ou não, como uma espécie de um treinamento para esse processo mediúnico nesse momento, né? Eu achei bastante coincidente isso. O que vocês E aqui acham? acho que tem um ponto interessante também aí pela avaliação, né? Pelo ponto que o Vladimir trouxe da própria avaliação neuropsicológica, porque ela apresentou ali na avaliação neuropsicológica um alto rendimento, né? Das funções. Apesar de apresentar ali um déficit de atenção, né? Existe um alto rendimento. E a gente vai perceber, dentro das avaliações, né, da infância, da juventude, que esse alto rendimento, ele muitas das vezes vai conseguir contornar alguns déficits de alguma função executiva, talvez que não funcione muito bem, ou que esteja ali de um funcionamento mais atípico, né? Então, isso garante tanto um melhor prognóstico, pensando até do ponto de vista do déficit de atenção e apelatividade, porque ela consegue usar, né, e sequestrar, na verdade, essa palavra, essas outras funções, né, e esse autofuncionamento para conseguir contornar ali talvez alguma dificuldade de atenção mais pontual, né? Então, até do ponto de vista mais técnico, né, biológico, é um prognóstico bem, bem importante, que pode, inclusive, nesse sentido, através da psicoterapia ou de algumas ferramentas mesmo de treinamento cognitivo-comportamental, permitir que ela não necessariamente vá precisar, nesse caso, do psicoestimulante para que ela consiga ter um funcionamento na vida e ali desempenhar suas funções, né? O que vai mudar é que isso vai, realmente, na minha percepção, exigir mais dela, tanto no engajamento como nas propostas comportamentais, para que ela consiga aprimorar essa questão da atenção, né? E do controle inibitório também, que vai ser uma outra coisa importante para ela conseguir manter a atenção naquilo que ela precisa. Mas, dessa perspectiva que você trouxe, isso pode ser um treinamento muito interessante para a mediunidade, né? Por exercício específico da mediunidade, porque eu acredito que no exercício da mediunidade em si, uma das dificuldades mais difíceis é justamente a gente conseguir fazendo esse controle inibitório para que a gente vá conseguindo sair dos nossos próprios pensamentos, sair das nossas próprias questões, né, e se manter ali mais disponível para que a ação espiritual aconteça a partir disso, né? Então, até mesmo esse momento pode ser transitório, que eu estou colocando uma hipótese, porque talvez a partir do momento que ela vá se colocando nesse caminho, isso pode, assim, não do ponto de vista técnico, mas talvez possa desaparecer em algum momento, e tenha só essa função para ela de fazer com que ela exercite esse processo para que a mediunidade possa ser exercício de uma forma mais funcional, vamos dizer assim, lá na frente, né? Então, pode ser, inclusive, um chamado para isso mesmo. E aí, o acompanhamento ao longo do prazo é que vai dizer, né? E, enfim, como que a coisa vai caminhar. Ainda que a gente possa pensar, hoje em dia, muito mais amplamente, fazendo as avaliações neuropsicológicas, a experiência tem suas vantagens, Rafa. Se você falasse muito em déficit de atenção, espectro autista e tal, há 10 anos atrás a gente falando, estão vindo com um troque novo para cachorro velho. Mas a verdade é que naquele tempo, há 20, 30 anos atrás, não tinha isso. Eu formei no tempo que a fluoxetina estava chegando. Então, você imagina onde que a coisa está, né? Então, provavelmente, se você pegasse a nossa população de médiuns, muitos deles poderiam estar fazendo dificuldade de concentração, quer dizer, existe um balanceamento a ser feito entre os dois chakras superiores que talvez dependa de um treinamento integrado para que um ajude o outro a funcionar.
porque também não fica uma coisa muito razoável, se você pensar do ponto de vista espiritual, que mas tem todo um componente espiritual, mas a minha vida, a minha possibilidade de levar o lado humano, vamos dizer assim, o lado cotidiano da minha vida, fica um pouco frustrado, fica aquém do resultado, né? Então, a gente tem que pensar um pouco isso. Então, são forças que vão se balanceando, basicamente, eles vão entrar toda essa região do diencéfalo, de uma ponta ou de outra, ou do frontal ou do coronário, que vão precisar ter um certo equilíbrio para dar mais dinâmica. Não é à toa que numa hora dessa aqui que ele vai fazer como dosagem de sanguínea para dar uma investigada. Hormônios, prolactina, TSH, vai atrás de todos eles. Porque seguramente, se há um processo mediúnico, a gente sabe que o sexto chakra está muito envolvido. Então, se tiver algumas flutuações de hormônios a partir da hipófise, com certeza eles vão aparecer. Então, todo o transe vai levar a alterações que a gente, sem ter o devido conhecimento, ou sem estar fazendo o treinamento, ou não estar podendo perceber, vai ficando muito sensível a essas alterações. E o fato é que o transe mediúnico, se levar alterações, você tem o treinamento, tem a convicção, sabe que pode preparar, se prepara com uma alimentação, se prepara com preces, com uma série de coisas, você tem uma recuperação mais rápida. Ele é bastante desgastante, não sei se é sempre percebido pelas pessoas, mas até que se você parar para olhar, até em termos de movimentação do corpo, da parte física, você sai em outro estado. Então, isso mexe bastante, né? A gente precisa estar preparado para poder trabalhar isso. Faz parte do que a gente combinou, né? Então... E o diagnóstico do TDAH, né, déficit de atenção, é um diagnóstico clínico. Você vê ali o déficit, o sofrimento, a limitação por uma dificuldade de concentração, facilidade de dispersão, né? Mas especulando em relação a essas causas, também poderia a gente pensar, né, que é uma antena muito potente pegando um monte de chiado de várias estações, colocando assim, e isso fica mais difícil de você se compenetrar e precisa ler mais vezes, né? É como ela relata, né? Também seria uma possível componente, né, dessa desatenção, e à medida que ela vai, como o Marcos colocou, né, fazendo esse treinamento, conseguindo fazer esse escrutínio, dominar um pouco mais esse processo, né, e ficar numa frequência moral, né, mais blindada, digamos assim, né, isso possa remitir e melhorar, não que não flutue, dependendo do que aconteça e se ela der alguma brecha, alguma coisa do tipo, né? Mas é uma possibilidade bastante frequente. E entre aqueles médiums, né, que tiveram essa abertura, a queixa de déficit de atenção é muito frequente, né? Vocês também percebem? Sim, eu percebo. Isso também nesse mesmo padrão, assim. Mas também percebo uma melhora muito grande, diferente talvez daqueles quadros mais específicos. Você vê que é aquele quadro mais clássico de livro, né? Do TDAH, assim, clássicozão, assim, você vai ver que não melhora independente de qualquer coisa, que é uma necessidade realmente importante ali do uso do psicoestimulante. Nesses casos que você está pontuando, talvez mais vinculados às questões, em princípio, espirituais, são casos que tendem a melhorar muito a partir do momento que essa questão espiritual vai estabilizando, o que não é muito esperado dentro de um quadro típico de um TDAH clássico de livro, né? Então, talvez a gente esteja falando de uma alteração da atenção, da função atenção, função executiva atenção, ou correlatas, controle de impulso, proveniente, talvez, desse momento mediúnico de desenvolvimento, de descoberta, de adaptação, e que tende a melhorar a partir do momento que o quadro espiritual se estabiliza, né? Não talvez pelo diagnóstico, mas pela função que fica alterada nesse momento que as coisas estão mais embaralhadas mesmo, né? E à medida que vai melhorando ali a mediunidade ou se equilibrando, isso vai equilibrando concomitantemente, assim. Sim, aí vem outras coisinhas que são relatados, né? Uma tendência a ganhar um pouquinho de peso, ou de repente dar uma certa descuidada de alimentação. O sono também, muitas vezes, ele acaba sendo prejudicado, né? Acho que todo mundo que tem uma mediunidade
nem sempre consegue um sono de alta qualidade, né? Está sempre sujeito a algumas interferências e no caso em específico dela, por ser muito jovem, né? 14 anos, ainda a parte orgânica, estrutural, ainda aguenta bem ali, não vai ter outras alterações, né? Mas é curioso que parece que o teste dela, não achei ele agora, dei uma procuradinha, mas não achei. E o teste dela parece que tem um fator muito característico, não é um déficit de atenção, não dá para encaixar em déficit de atenção e hiperatividade, hoje em dia é só um déficit de atenção. Ela teve alguns momentos de mais alguma agitação quando era mais criança, mas isso acabou contornando, né? Vocês viram que eu coloquei que já aos 8 anos ela foi levada para um apoio psicológico. Tentei entender mais ou menos o que era, não, ela era meio inquieta, quer dizer, ficou meio vago esse tipo de definição. Mas o importante é que o déficit de atenção quase que aparece como uma forma um pouco mais leve e quase que isolado. O restante, desempenho de outras funções, habilidades intelectuais e coisas que são feitas na avaliação, estavam todos muito bem, que facilita o caso, né? Vamos esquentando por aí, né? Vamos começar com os que estão indo um pouco melhor, né? Porque daqui a pouco a coisa complica. A gente tem que pensar que esse aviso do fim dos tempos aí vale também para aqueles que estão dispostos, estão percebendo que precisam cuidar dos outros, né? São tempos muito, muito turbulentos, como nunca se houveram, aliás, consta do Apocalipse, né? Tempos turbulentos como nunca houveram antes, né? E a humanidade vai passando isso, a gente tem que dar uma acordada aí, porque vai pegar, tá? Cada vez mais, né? E, Vladimir, você chegou a medicar ela, usou a tomoxetina? Eu fiz. Ela teve uma época que para essa síndrome vasovagal, um dos médicos, que acho que também era um colega, mas ou ele era neuro, ou era amiga que me encaminhou, não sei, tentou o estalopram e não teve um resultado muito bom, mas queria alguma coisa a mais. E a tentativa que eu fiz com anfetamínico, né, com lisdesanfetamina, foi muito ruim, ela reagiu muito mal, o remédio causou problemas os mais variados possíveis, inclusive alguns autonômicos, né, tremor, O quê? Tremor? também causou Tremor, tremor, irritação, e olha que eu pedi para comprar aquele em líquido para começar com 5 miligraminhas, né? Eu falei, vamos com calma, vamos pegar um de 30 aqui, não sei onde vamos parar, mas com 5 miligramas ela já passou mal. Então, eu estou fazendo uma tentativa com outro medicamento. Não sei se eu tenho uma certa torcida para que nada disso funcione, eu tenho que ficar realmente pensando na homeopatia só, né? Porque eu me lembro de um médico, né, de Campinas que fazia tratamento para déficit de atenção com homeopatia, e ele falou assim, é um resultado duro, é penoso, é uma briga meio constante. E a gente sabe que quando o caso é muito característico, um determinado medicamento funciona bem, nossa, dá uma decolada que ganha um tempo, né? Não tem nada contra a alopatia, aliás, a alopatia para ganhar tempo é isso mesmo. Mas como ela tem todo um suporte, eu não fico com esse pudor, não, vamos tentar uma coisa diferente, vamos deixar sem, vamos intensificar o passe, não. Eu passo a medicação e com tranquilidade, ó, tá aqui meu telefone, dose mínima, vamos ver a adaptação. E piora de percepção mediúnica aconteceu com lisdexamfetamina? Então, na realidade, ela teve sintomas autonômicos, mencionou esse mal-estar com o uso da medicação, mas ela não, vamos dizer que ela não está numa fase de ver muita coisa, né? Porque parece que esse processo que foi feito ela no sentido de dar um bloqueiozinho para ela poder continuar crescendo, se desenvolver, acabar o colégio, tocar a vida, tá segurando bem isso daí, ela não tem tido outras percepções, ainda mais que nem aquela que ela teve, que fazia os cortes, tal, aquela ali nunca mais voltou. O trabalho pessoal lá foi excelente, limparam mesmo, né? Resistiu a 5 miligramas de lisdexa. Não resistiu, não ficou bem, vamos tentar outros aí, ver o que a gente não, faz. resistiu no sentido de não aumentar esse tipo de percepção, né? Mas deu uma sobrecarga autonômica ainda maior, com tremor e tudo mais, né? Sim, não, com 5 já foi o suficiente, não vou arriscar, porque se imagina se desse uma dose cheia, na cápsula de 30 miligramas, que é a que está disponível aí no mercado, ia dar um problemaço, né? Poderia ter, afinal de contas está mexendo ali com o receptor dopaminérgico, região mais frontal e tal, etc. Começa a aparecer sintomas mais anômalos. Sim, o que é interessante
Será que talvez ela seja realmente muito mais sensível a esse tipo de experiência e talvez mais sensível também do ponto de vista do funcionamento dela, até do ponto de vista do que ela vai desenvolver depois, do ponto de vista da mediunidade mesmo, de ter uma sensibilidade maior, até mesmo para captar essas experiências aí que podem vir desaflorar depois de um momento mais agora tardio, né? Sim. Porque realmente, do ponto de vista prático, não é esperado realmente essa resposta muito intensa numa dose muito baixa, né? E você foi muito cuidadoso, eu acho que muito acertadamente, claro. E ela já mostrou que não responde que não é um bom caminho por ali, né? Então é isso mesmo. Muito bem, é um desafio para toda a família, né? Moral para sintonizar, que é a verdadeira blindagem mais importante, né? Esse desenvolvimento, né? Esse limite mais estreito para a gente evoluir, né? Perfeito. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, chegamos aqui no final, chegamos às 5 da tarde. Então, muito obrigado pela participação, Elisa, Gorete, Almerinda. E lembrando, assim, que quem assina o OMPES pode ver todos os episódios e inúmeros outros programas, né? O Café com André Luiz e tudo mais, qualquer momento, a hora que quiser. E é o que sustenta nossas atividades voluntárias na Associação Médico Espírita de São Paulo. E gostaria de agradecer imensamente ao Vladimir por mais um caso interessante aqui, com toda a sua experiência, trazendo os insights da homeopatia para integrar a compreensão. E para o meu querido amigo Marcos, que está dirigindo o Leme da Missão Paulo, com uma liderança admirável. Fique à vontade para falar sua mensagem final. Pode Bom, trouxe o Velho Testamento aí dos velhos e dos novos, Vladimir, deixar você começar com os sonhos dos mais experientes. Não, eles receberão instruções através dos sonhos, é muito interessante. E aí eu olhei meio assustado, porque era uma edição de bolso, e eu falei assim, mas quem que é esse pessoal? E era da Paulinas, que é a que eu uso para ver esses daí, que é uma edição. Falei, nossa, olha, tá tudo lá, né? Mas não adianta você falar, não é e tal, vocês estão viajando. Não estão viajando, não, gente, tá tudo escrito lá. Você vai fuçando, e esse é até um profeta menor e coloca essas coisas. Mas, gente, muito obrigado. Olha, a gente vai tentando cumprir aí nosso trabalho, nossa determinação para alertar as pessoas, trazer mais possibilidades de tratamento, ampliar horizontes diagnósticos, terapêuticos. Acho que essa nossa missão aí, a gente tem que continuar insistindo e confiando aí que a gente se ocupa aqui do nosso microcosmo, não deixa a nossa mente muito além nas loucuras que estão acontecendo pelo nosso planeta, né? A nossa escolinha está meio bagunçada, né? Mas a gente vai pegando firme aqui no nosso dia a dia daquelas pessoas que estão mais próximas, que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer mesmo. Então, só tenho a agradecer a oportunidade. Parabéns, Rafa, pelo 40º programa, parabéns mesmo. E não esqueça, o Marcos tem uma direção realmente fantástica, desde que você pegou a AME, Marcos, foi maravilhoso, mas eu estou lá assinando minhas continhas ali, então vamos fazendo uma boa parceria, né? Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Agradecer aí a todos vocês, parabéns ao programa, ao Rafael, pelo 40º aniversário, que venham muitos mais, né? Tenho certeza que isso contribui, ajuda, né? Eu acho que ainda a gente não tem a dimensão do que isso vai construindo ao longo dos anos. Talvez quando a gente chegar daqui mais uns 40 anos, quando a gente completar os 40 anos de psiquiatria, a gente olha para trás, eu tô de formado, né? A gente olha para trás e fala, nossa, olha como isso fez diferença, né? Então, que a gente continue semeando aí essas discussões, essas reflexões, essas ideias, né? Com o intuito de sempre de construir, nunca de passar uma verdade ou uma única perspectiva, uma única jeito de ver, mas de possibilitar, né, perspectivas diferentes para que a gente possa aí ampliar o nosso conhecimento sobre a vida e sobre nós mesmos. Obrigado aí a todos que estavam aí conosco e vamos em frente aí para mais e mais AMES em Foco. Isso aí, dia 27 de setembro teremos o próximo, sempre no quarto sábado do mês, vai cair 27 de setembro, às 4 da tarde. E agradecer a Thalita Junqueira, que é a grande organizadora e responsável por isso estar acontecendo.
E Gorete, fico muito feliz com o seu comentário, com as suas reflexões, que vai te ajudar aí a atender as pessoas com uma visão ampliada, e essa é a ideia. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Jesus abençoe a todos. Um abraço, pessoal. Amém. Tchau, tchau. Boa noite.